boa tarde a todos. Agora nós vamos iniciar as apresentações de trabalho da sala 7 do 6º Congresso de Extensão da UGM. Tudo bem. Lembrando que a apresentação está sendo gravada e vocês têm 7 minutos para apresentar. Vamos iniciar com a Karina Franco, da Universidade Federal de São Paulo. Boa tarde, eu sou a Fernanda, eu vou apresentar no lugar da professora Karina, eu sou uma extensionista do projeto. A professora Karina Zilma, ela é professora de Psicologia Hospitalar da Universidade Federal de São Paulo e ela é coordenadora desse projeto de extensão, tendo como vice a professora Karina Zani, do curso de Terapia Ocupacional, e quem participa do projeto de extensão no momento sou eu, que sou aluna de Psicologia, o Ian, que também é aluno de Psicologia, a Mariana Chimizo e a Isabela também são alunos de Psicologia do curso da Unifesp. O nosso projeto ele é ações de cuidado em saúde voltados para Dia de Mãe e Bebê no contexto das ISTs/AIDS. E a experiência no trabalho com pessoas vivendo com as infecções sexualmente transmissíveis evidencia a importância do desenvolvimento de ações de prevenção e promoção em saúde. O projeto de extensão ele é desenvolvido em um serviço multiprofissional de atendimento, que é o CCDI, que é a Coordenadoria de Controle de Doenças Infecto-Contagiosas do município de Santos, de São Paulo, e ele é realizado com as mães e seus bebês expostos a IST/AIDS. O projeto ele desenvolve oficinas com estratégias diversas na promoção do autocuidado, materno no puerpério e também no vínculo da Dia de Mãe e Bebê. As oficinas oferecidas, elas são o Sling, o Ofurô e a Chantala. A gente aplica as oficinas e também indica os seus benefícios. E no momento da aplicação dessas oficinas, a gente também trabalha a questão do autocuidado materno e a questão do tratamento materno, que muitas vezes é deixado de lado no período do puerpério, né? O projeto tem articulado também 2 projetos de ICs aprovados pelo CEP, que é um meu e o da Isabela. Os instrumentos são a observação da interação mãe-bebê, entrevistas individuais e aplicação de inventários, que buscam observar o estresse, o vínculo materno, a qualidade de vida e a percepção do suporte familiar. E análise de dados, que são os dados qualitativos, que é a análise do conteúdo temático, perspectiva psicanalítica, e os quantitativos, descritivo e frequencial. Os participantes são as mães e seus bebês de 0 a 24 meses, e o projeto ele foi aprovado em 2020, tendo que se reestruturar no período da pandemia e ficou em stand-by até esse ano, que teve início de fato agora em abril desse ano. E por conta desse período pós-pandêmico, a gente teve que reestruturar o projeto, se readequar à agenda do serviço e agora atendemos uma mãe e o seu bebê individualmente, o que possibilita a gente ir mais a fundo as questões individuais dessa mãe. As oficinas, como eu falei, são a Chantala, o Ofurô e o Sling. Durante esse período de reestruturação, nós realizamos simulações entre os extensionistas, apresentamos o projeto para os funcionários do serviço e capacitações também. Levantamos conteúdos bibliográficos na internet e tudo, e o que facilitou nessa nossa capacitação para quando de fato a gente começasse as oficinas. E durante esse levantamento, nós percebemos que tinham muitos conteúdos incompletos e que não estavam satisfazendo a nossa pesquisa, sabe? O que trouxe a necessidade também, a oportunidade da gente construir um material mais completo, porque assim como nós procuramos, né, e precisamos, não encontramos, agora pode ser que sirva para um próximo projeto também, para a implementação desse projeto de fato no serviço. O foco na saúde, né? E a gente pretende, com isso, construir um trabalho contínuo junto ao serviço, de modo a oferecer um cuidado integral ao público-alvo, além de contribuir na formação de extensionistas por meio da construção do conhecimento teórico-prático, embasado no cuidado integral em saúde, né? O nosso próximo passo agora é a
captação de recursos para o projeto, a produção do material, como eu disse, material educativo, a partir da nossa experiência, e promover também o processo seletivo de novos extensionistas, que envolvam mais áreas da saúde, e principalmente os que estão no nosso campus, que são serviço social, fisioterapia, nutrição, terapia ocupacional e educação física, podendo assim a gente ampliar o trabalho em prol da construção e da articulação interdisciplinar. Mais uma vez aqui o slide acho que está duplicado. E aqui são fotos, né, da nossa situação atual. Aqui a primeira foto é quando a gente estava realizando a capacitação e as simulações. Nessas capacitações, a professora Karina Zilma, que ela tem uma experiência muito vasta no assunto, ela fez provocações do que nós passaríamos realmente na prática quando estivéssemos com essas mães. E também participou o Fabiano, que ele é psicólogo do serviço. Então, eles fizeram provocações, fazendo a gente, nós extensionistas, né, temos uma noção do que estaria por vir, sabe? Passando por situações, perguntas que viriam a surgir na prática, antes mesmo delas acontecerem, para também já dar um certo preparo. Então, foi bem importante esse momento de capacitações nossos, essas simulações, tudo. Também teve a inversão de papéis, enquanto um era o entrevistador, o outro fazia a mãe, e depois a gente invertia. Então, a gente conseguia ter essa crítica assim no olhar, na prática, quando a gente de fato começou. Realizamos a Chantala, vimos os vídeos, o Sling também, preparamos os materiais nessa primeira foto, como dá para ver, tem o nosso bebezinho também, que é o mascote da extensão. Na segunda foto é o banner que fizemos para deixar lá no serviço, né? E é bem útil, porque as mães passam, elas já olham, já fica na curiosidade, no interesse de querer participar. E também, como a gente apresentou para o serviço, a médica a pediatra, ela acaba direcionando essas mães para a gente, que se encaixam no projeto, né? E ela mesma faz esse encaminhamento durante suas consultas, ela passa para a gente quando tem algum bebê que possa ter algum problema, alguma coisa mais delicada na pele, alguma coisinha que não poderia passar o óleo, alguma coisa que poderia implicar nas oficinas, ela já passa tudo, a gente tem esse cuidado da médica, a gente consegue acessar também, ela passa para a gente quantas crianças vão ter no dia, para a gente se programar quem vai atender, quando vamos atender. Então, é bem importante essa articulação com o pessoal da equipe do serviço. E a última foto somos nós da equipe. O primeiro é o Fabiano, que é o psicólogo do serviço, eu, a professora Karina, a pediatra do serviço, o Ian e a Mariana. Nesse dia a Isabelle não estava presente, mas ela também participa e contribui bastante com a gente. Aqui tem um Instagram do projeto, a gente posta também bastante novidades, posta como estamos o andamento da pesquisa, das extensões. Pretendemos agora também, com essa capacitação de novos extensionistas, né? Vai ser tudo atualizado por lá. A gente pretende também, com esse perfil, a gente está divulgando o projeto como meio também de deixar ele fixo, né, no serviço. E agradeço a atenção de vocês. É isso. Slides aqui na tela. Obrigada, Fernanda. Parabéns pela apresentação de vocês. Bom, pessoal, nós vamos dar andamento, então, com a apresentação do Carlos Souto dos Santos Filho, da Unesp. Boa tarde, Carlos, seja bem-vindo. Tá, pessoal, desculpas, esse momento aí um pouquinho de atraso. Bom, meu nome é Carlos, eu sou estudante de estatística da Unesp, do campus de Presidente Prudente. Eu sou atual presidente da Liga Acadêmica Health Tech, e esse trabalho aqui, ele tem a orientação do professor doutor do Departamento de Estatística, o professor Mário Tarumoto. O título do meu trabalho é Promovendo Habilidades Acadêmicas baseadas em duas metodologias, o Journal Club e o Flipped Classroom. É um estudo de caso do Journal Club Frost Times. Sobre os aspectos conceituais desse estudo, na verdade, desse trabalho de extensão dentro do campus,
A gente tem basicamente uma metodologia baseada no ambiente de ensino e aprendizagem centrada no aluno. Essas são as ferramentas desse programa da Liga Acadêmica chamado Journal Club Frost Times. As técnicas do Journal e da sala invertida, o Flipped Classroom, são baseadas em boas práticas no ambiente do ensino superior, aquisição de habilidades em avaliação crítica, aplicação, né, no uso de pesquisa, na aprendizagem baseada em problemas e metodologias no ensino. Os clubes de artigos, eles têm, assim, uma vasta indicação na educação superior, ele é muito utilizado, inclusive em especializações, não só na graduação, na pós-graduação também é bastante frequente a utilização de clubes de artigos. Os efeitos esperados, a gente espera que se crie uma conscientização sobre pesquisa acadêmica, pesquisa científica, a leitura profissional e habilidades críticas. Bom, partindo desse pressuposto, os objetivos desse trabalho foi avaliar a autopercepção do nível de satisfação nas atividades do Journal Club, que é um programa, como eu falei, da Liga Acadêmica, a partir do uso dessas duas metodologias, o Journal Club e a sala invertida em estudantes universitários. Esse programa do Journal Club Frost Times, ele já tem basicamente quase 2 anos de existência no campus da Unesp, de Presidente Prudente. Como eu falei, é um braço da atuação da Liga Acadêmica. A clientela é basicamente a comunidade discente. Então, aqui todos os alunos do curso, eles podem se candidatar a apresentar um artigo científico, que pode ser de sua autoria, ou o aluno pode candidatar à apresentação de um outro autor, de um artigo de um outro autor. Tá? A gente não tem distinção contra, assim, critérios de excluir se for em outra língua, inglês, espanhol, português. A única questão é a área de afinidade da Liga Acadêmica. A gente espera que o artigo tenha alguma temática voltada em tecnologia em saúde. A gente tem como componentes do clube e suas respectivas competências, a gente tem um aluno voluntário, como eu falei, é aberto um processo interno no campus, o aluno se candidata a partir do momento que ele preenche um formulário no Google Forms, ele se candidata e coloca a sua intenção de apresentar o artigo. Vai ter um ligante, que é um aluno que faz parte da Liga Acadêmica, que vai ser o moderador durante a sessão do Journal. Essas sessões do Journal têm sempre a supervisão do docente tutor da Liga, né? E tem a plateia, que é toda a comunidade discente da FCT Unesp. A duração e dinâmica, ela tem uma duração prevista de 1 hora, sendo 30 minutos da apresentação do artigo e os 30 minutos posteriores que abre-se para debate. O debate também é muito importante, porque é um momento em que o aluno ele defende o seu artigo, tira dúvidas com a plateia, essa parte mais interativa. Depois há uma devolutiva da plateia. A plateia ela preenche virtualmente um Google Forms para registrar sua frequência no Journal, além de verificar seu nível de satisfação de acordo com uma escala de Likert, onde as técnicas são empregadas, o Journal Club e a sala invertida. Aqui estão os resultados dessa avaliação da autopercepção de satisfação dos alunos que frequentaram essa sessão. Ao todo foram 9 sessões de Journal Club. Aqui está a distribuição das frequências por gênero. A gente teve ao todo, aí, até a 9ª nessa sessão, 205 alunos estudantes universitários, sendo 52% do gênero masculino e 47% do feminino. Então, aqui não há muita diferença. Em relação aos cursos, a origem do curso do aluno, a gente teve aqui, talvez tenha um viés, por conta que a Liga Acadêmica ela é vinculada ao Departamento de Estatística, tem aí uma predominância de alunos de estatística na frequência do Journal, e aí os outros cursos têm uma frequência muito baixa. A gente espera, né, a gente divulga cada vez mais esse programa dentro do campus para dar essa oportunidade.
o que a gente percebe que é uma grande oportunidade, pela primeira vez, um aluno apresentar um artigo, seja um calouro, um aluno que está iniciando a graduação, que ainda não teve essa experiência de ter essa atividade de didática, leitura de artigo, verificar a análise crítica do artigo e tudo mais. Bom, um outro aqui, basicamente, a gente procurou verificar esse nível de satisfação, um item qualitativo da nossa verificação, até para verificar o que poderia ser modificado ou não nesse programa. Então, a gente tem aí a maioria muito satisfeito e depois, assim, no geral, o programa tem um nível de satisfação adequado. Como discursão, a gente deixa como um programa pioneiro aqui dentro da Unesp de Prudente, o Journal Club e a Sala Invertida. É basicamente um programa de extensão feito por alunos e dedicado exclusivamente a alunos, né? A experiência da primeira apresentação no ensino superior, isso é muito importante também, né? Às vezes o aluno tem algumas dificuldades de lidar com o público, oratória, aí entra questões de oratória, postura, como apresentar um artigo, entonação de fala, interação com a plateia. A gente vê que isso vai motivando cada vez mais. E um outro aspecto que é importante é a vivência na ciência, né, a partir do momento da leitura de um artigo científico. A gente espera que com esse método há um interesse na formação de futuros professores e possivelmente também cientistas. Como conclusão, a gente deixa aqui as percepções dos alunos sobre o impacto do clube, né, de leitura, né, do clube de leitura, na conscientização e no ensino da pesquisa, pode ajudar na carreira profissional e expandir o seu escopo de atuação. O que a gente percebe nesse engajamento dos alunos, muitos procuram se candidatar novamente, apresentar novamente um artigo. No final, o aluno recebe um certificado que foi apresentador, e também a plateia recebe um certificado de apresentação, até mesmo como um estímulo para que a gente tenha cada vez uma plateia. Bom, eu agradeço a oportunidade, é isso a minha apresentação. Então, boa tarde, agradeço, né, a oportunidade de estar aqui divulgando e conversando um pouco com vocês sobre esse projeto de extensão, que chama-se Refugiados e Territórios Desiguais, né? Na verdade, é um grupo de estudos como que a gente está entendendo este grupo de estudos como uma extensão universitária. O grupo em si é formado, né, o núcleo duro do grupo por mim, né, que sou a coordenadora, professora da UFSCar, do curso de Geografia, e as alunas também do curso de Geografia, graduação, a Daniela Caroline, a Carolina Cardoso, a Janaína Martins. Então, começando aqui, pensando num grupo de estudos que normalmente é visto como grupo de pesquisa, né, e a gente tem ele registrado, né, como extensão, no sentido, por que nós entendemos, né, esse grupo de estudos como uma extensão universitária? Então, a gente tem aqui como pilares, né, essa questão das interações, né, entre a universidade e a sociedade, a relação dialógica, né, com as comunidades e a prática educativa, né, buscando, né, essa prática educativa transformadora, comprometida com a sociedade. Aí eu vou explicar na metodologia como que funcionou o grupo, né, para tentar abordar, né, todos estes pontos, né, um grupo na perspectiva de que ele seja participativo, que as pessoas possam participar no geral, não só dentro da UFSCar e muito menos só dentro do curso de Geografia, e que o grupo, né, seja integrador e dialógico. Aqui eu trouxe um cartaz de divulgação dos nossos encontros. A cada encontro a gente colocava nas redes sociais, né? Então aqui é um cartaz de divulgação com a Carla Cristina, do Instituto Caiton, e eu vou falar mais à frente sobre ela.
Como que começou o grupo? Durante a pandemia, nós, um grupo de alunas, né, estas alunas me procuraram e querendo estudar a questão dos refugiados, né, e principalmente naquele período, né, da pandemia. Nós tivemos aí um período de 2020 a 2022, com o retorno às aulas presenciais, nós tivemos uma dificuldade, né, do encontro, né, presencial, porque muitos estudantes moram na região e aí não conseguem, o curso é noturno, não conseguem estar mais à tarde no curso, então nós tivemos algumas questões aí para poder retomar essa presencialidade e retomar o grupo. Bom, aqui a pauta também foi na geografia da saúde, né, pensando no período da pandemia e a vulnerabilidade, né, do migrante em situação de refúgio. Nós nos encontrávamos quinzenalmente, né, as reuniões virtuais, e aí, como eu disse, a gente divulgava nas redes sociais, né. Aqui, nós tivemos aqui como símbolo do nosso grupo um círculo laranja, pensando também na questão do significado das cores, né, misturando o amarelo, que significa sabedoria, e o vermelho, que significa compaixão. Então, nós entendemos aqui que nós nos compadecemos com essa questão, né, das pessoas em vulnerabilidade, né, nessa situação de refúgio, e buscamos entender com sabedoria. Bom, como atividades, nós tínhamos o debate, né, a partir de leituras previamente escolhidas, vídeos, então nós tínhamos uma variedade de ações, né, ainda que virtual, ainda que não presencial, né, documentários, filmes, né, e palestras com os convidados, como o da Missão Paz, né, os representantes da Missão Paz em São Paulo, e do Instituto Caiton, como eu disse, né, da Carla. E também fizemos uma entrevista com o refugiado sírio Talal. Então, eu vou voltar um pouquinho, falar da Carla, que ela nos encontrou através dessas divulgações todas, e ela tem um instituto de acolhimento aos migrantes haitianos em Sorocaba, onde está o campus, né, da universidade, onde está o nosso curso de geografia. E aí tivemos também a oportunidade de conversar com o José Carlos Pereira e o padre, se eu não me engano é Alfredo o nome dele, né, assistente social da Missão Paz em São Paulo, que tem a Casa do Migrante, que acolhe os refugiados. Então, eles nos falaram sobre o funcionamento, né, e o perfil das pessoas que eles recebem na Casa do Migrante. E também foi muito interessante, muito importante para nós esse contato com o Talal Altinawi, né, não sei se é assim que pronuncia, que está no Brasil já há algum tempo, engenheiro de formação, e que hoje ele trabalha com a comida, né, comida árabe. Não conseguiu fazer o reconhecimento do seu diploma, que é uma das problemáticas relacionadas ao migrante em situação de refúgio com ensino superior. Bom, aqui alguns exemplos de leituras que nós tivemos, basicamente o Abdelmalek Sayad, com o livro O Migrante, né, Imigração. Então, é um livro bastante, para quem estuda migrações, é um livro quase que obrigatório, né, publicado no final da década de 90. E também nós, como geógrafos, né, não podíamos deixar de fora uma leitura do professor Milton Santos, né, por uma outra globalização, compreendendo mesmo esse processo de globalização, como que afeta, né, a questão das migrações, né, e do refúgio. Então, qual foi o nosso percurso, né, nesse período?
Então, nós tivemos uma melhor compreensão, né, sobre essa relação do migrante com os processos de territorialização. Então, como geógrafos, né, a gente está sempre trabalhando com as categorias de análise da geografia, e processos de territorialização e reterritorialização estão no foco, né, dos nossos estudos. Reconhecimento da luta contra a xenofobia e da conquista da lei da migração, que no Brasil nós tivemos em 2017, no governo Temer, com uma participação maior da sociedade civil, essa lei em substituição ao Estatuto do Migrante, trazendo um reconhecimento do migrante mais no nível social do que de segurança nacional. Embora, claro, a gente sabe que tem muitas lacunas ainda a serem resolvidas, né? Esclarecimento sobre as dificuldades relativas à documentação e à permanência daqueles que pedem refúgio, né? Às vezes a documentação é bastante complicada. Licença, Neuza. Oi, está acabando, né? Estou finalizando. Nós vamos ter que finalizar a sua Tá. apresentação. É só mais esse? É o contato com algumas formas de acolhimento, sim. Aqui o grupo e algumas referências. Muito obrigada. E desculpa, eu fiquei perdida na hora. Sem problemas. Parabéns pela apresentação. Dando andamento, então, agora quem vai apresentar é o Alejandro, da Universidade Nacional del Litoral. Boa tarde. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, un gusto estar con ustedes. Me presento, soy Alejandro Bate y la doctora Marina Flores, ambos somos docentes de la Universidad Nacional del Litoral, y le vamos a compartir este trabajo, que es una experiencia práctica educativa universitaria sobre el diseño y la gestión sustentable de residuos sólidos urbanos. Bueno, buenas tardes para todos. Todas nuestras actividades laborales y académicas se desarrollan en la Universidad Nacional del Litoral, en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Tienen un link por si quieren acceder a nuestra universidad y un código QR que también les puede mostrar el lugar donde trabajamos. Si aproximan el celular al QR van a poder conocer a la Universidad Nacional del Litoral. La universidad está en Santa Fe, que es la tercera provincia más importante de Argentina. Es una universidad centenaria, hija de la reforma universitaria. Voy a comenzar a presentarles nuestra asignatura. En la asignatura, que se llama Control de Plagas y Gestión de Residuos, nosotros tratamos de inculcarles a nuestros alumnos una formación en educación ambiental responsable y coherente con los objetivos del desarrollo sostenible. Esta asignatura se dicta en el segundo año de las carreras Tecnicatura y Licenciatura en Saneamiento Ambiental, Tecnicatura en Salud Ambiental y la Licenciatura en Higiene y Seguridad. Como tenemos varios objetivos, no solamente impartir conocimiento, sino que nuestros alumnos puedan aplicarlos para realizar conocimientos adquiridos en clases, para poder realizar un plan de trabajo integrador que se sostenga en los pilares del desarrollo sostenible y de la economía circular. Cuando hablo de economía circular, nosotros nos referimos a cambiar la forma en que producimos y consumimos, salir de la economía lineal de extracción, de producción, explotación y generación de residuos, y sí participar de una economía que alienta el flujo constante y que busca revalorizar los residuos. En cuanto a los objetivos del desarrollo sostenible, nosotros sabemos que la universidad y que nosotros como educadores jugamos un rol esencial para ayudar a la sociedad a cumplimentar los mismos y sobre todo desde nuestra labor de generación y difusión de conocimiento. Bueno, dentro de lo que es la metodología de trabajo, le comento un poco en qué consisten los recursos de formación de nuestra asignatura. Poseemos clases teóricas con trabajos prácticos asociados, autoevaluaciones que conlleva cada clase de teoría, seminarios de investigación para cada tema de teoría, también
le hacemos generar a los alumnos otro seminario que es investigación sobre qué gestión se realiza con respecto al manejo de residuos en cada una de sus localidades, dado que la mayoría de los alumnos provienen de otras ciudades que no es Santa Fe. Hacemos visitas técnicas y como un trabajo integrador planteamos esta gestión de residuos en lo que hace a su diseño y confección. Básicamente conformamos varios grupos pequeños, entre 5 y 6 estudiantes, le hacemos entregar una guía, como ven ahí la portada, en la cual tienen todo el desarrollo de cómo plantear cada una de las etapas de la gestión. Por sorteo le asignamos a cada grupo un número de población, que es el dato principal que le damos como punto de partida, y ellos tienen que, a partir de ese dato, hacer la simulación de lo que es la gestión. Y deben elegir un nombre de la ciudad. Le presentamos diferentes situaciones complicadas en lo que hace a topografías, limitantes respecto a cursos de agua, relieves, caminos, presencia de reservas naturales, que van a ser limitantes para el planteo de lo que es el sistema de gestión a adoptar. Y de acuerdo al marco legal que ellos estipulen, deben justamente plantear la solución de problemáticas ambientales existentes vinculadas al mal manejo de los residuos urbanos, deben investigar sobre experiencias reales y tecnologías existentes aquí en la región, como para replicar en sus proyectos, y plantear el diseño de la gestión integral, es decir, cada una de las etapas de lo que conlleva estos sistemas. Deben hacer unos cálculos básicos de diseño para cada una de las infraestructuras que adopten, y finalmente generar indicadores de gestión, y al final del trabajo, de lo que es el cuatrimestre, ellos exponen en una clase final sus resultados. Acá les aclaro que la estrategia que ellos plantean en su plan de gestión debe abarcar 10 años de duración. Como resultados, lo que les puedo comentar es que en los últimos 6 años el público objetivo, que fueron los estudiantes, estuvo compuesto por más de 100 estudiantes y se realizaron más de 30 proyectos de gestión integral de residuos. A excepción de los años 2020 y 2021, en lo cual, en el contexto de la pandemia del COVID, el dictado fue virtual anteriormente, y actualmente el dictado es presencial. Y acá le aclaro que este trabajo, así sea en forma virtual, se desarrolló igual que como lo hacemos actualmente de forma presencial. Aquí ven el último curso, que fue del año 2022, en el cual tuvimos 3 grupos. Ahí ven las portadas de cada uno de los trabajos, que ellos hacen un informe escrito, aparte de la clase de defensa oral, y pueden ver en este cuadro comparativo un poco los resultados para cada grupo. Ahí ven las diferentes cantidades de población, desde 100.000, 500.000 y 1 millón de habitantes. Pueden observar el nombre de cada una de las ciudades y los principales resultados con respecto a la generación, recolección, tratamientos, disposición final, a una eficiencia de lo que es la gestión, y el dato final al cual ellos llegan es el cálculo de la parte económica, es decir, lo que les costaría a ellos implementar esto en estas localidades. Acá pueden ver un poco lo que es la exposición final, que es la última clase del cuatrimestre, en la cual ellos desarrollan su propuesta, y entre todo el curso hacemos las críticas constructivas y las miradas superadoras. Bueno, como conclusiones, los alumnos son capaces de llevar a cabo exitosamente el trabajo propuesto en forma colaborativa, pueden actuar como veedores de los trabajos expuestos por sus compañeros, son capaces de poder brindar solución a todos esos desafíos sociales, económicos y ambientales a los cuales nos enfrentan la gestión de residuos. Y consideramos que desarrollar este tipo de proyectos siempre está llevándonos a trabajar en una impronta como docentes de la cátedra. Dentro de las conclusiones y las lecciones aprendidas, podemos decir que estos nuevos conceptos ayudan a sensibilizar a los alumnos en la formación ambiental, les permite asumir el rol como futuros profesionales ambientales, les permite generar propuestas innovadoras y que estas propuestas estén relacionadas con los cambios para mejorar su entorno y el entorno donde está inserto su actividad laboral. Bueno, aquí pueden ver las referencias que hemos utilizado y de eso le agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias. Obrigada, parabéns pela apresentação.
Nós vamos dar continuidade, então, com a apresentação da Thaís Rodrigues, da Unesp. Boa tarde, Thaís. Boa tarde. Vou compartilhar minha tela, tá? Pode começar, fica à vontade. Vou colocar o cronômetro aqui para não atrasar, tá? Então, boa tarde. Meu nome é Thaís Tesani, sou professora da Unesp, campus de Bauru, Faculdade de Ciências, Departamento de Educação. Então, eu trago aqui para vocês um trabalho, né, intitulado Explorando o Cyberespaço. E aqui eu vou contar os relatos de um projeto de extensão universitária e como ele contribuiu para a formação de uma parceria entre a escola e a universidade. Tá? Então, esse trabalho, ele surgiu de um projeto que foi desenvolvido, né, há 2 anos, de uma escola pública que atende alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, é uma escola estadual. O que nós pensamos, né, para construir esse projeto em parceria com essa escola? A questão da cultura digital, que é a 5ª competência da BNCC, e o uso consciente das tecnologias digitais de informação e comunicação. Nesse sentido, a nossa parceria com a escola foi pensar, planejar e organizar ações intencionais do uso das tecnologias por meio de objetos digitais de aprendizagem com esses alunos do 1º ao 5º ano. São crianças de 6 a 10, 11 anos. Tá? Então, os nossos objetivos com esse projeto foram, né, trabalhar esses conteúdos curriculares por meio dessa cultura digital com esses alunos, proporcionar, então, o uso do cyberespaço para ensinar e aprender, realizar essas ações planejadas, intencionais, diretas e ativas com os alunos e também com os professores que foram parceiros desse processo, e contribuir com a revisão, então, de objetivos, conteúdos, metodologias, estratégias, diante, então, da possibilidade do trabalho com a cultura digital. Então, nós iniciamos com um diagnóstico, que foi o levantamento dessas informações com alunos, com os professores, e também sobre a questão dos objetos digitais de aprendizagem. Fizemos, então, a sistematização desse diagnóstico inicial com o cruzamento com o currículo oficial, né, do que estava sendo trabalhado, o que poderia ser trabalhado, e aí nós elaboramos essas oficinas didáticas, né, pautadas na cultura digital, e a gente oferecia essas oficinas para os alunos, né, no horário da aula. Então, acontecia de ter que dividir turma, e uma parte de uma turma, depois outra, mas a gente conseguiu trabalhar com todos os alunos da escola. E depois a gente fez uma avaliação, né, dessas ações com os professores, e aí a gente reorganizava as oficinas didáticas para a próxima semana ou para a próxima quinzena, tá? Então, a gente trabalhou de um modo diferente, né, os conteúdos previstos no currículo oficial. A gente utilizou essa metodologia de oficinas didáticas porque a gente acredita que ela possibilita o trabalho com a cultura digital, mas a gente também pautou essa construção dessas oficinas didáticas, né, na perspectiva da teoria histórico-cultural, porque nós entendemos que as tecnologias, então, são instrumentos de criação humana, e por isso, né, a gente precisa conhecê-los, porque nós temos que ter certas aptidões e uso apropriado deles por meio aí de uma aprendizagem que é também social, tá? Aí, como discussões, né, o que o trabalho proporcionou, o que esse projeto aí proporcionou. Contribuir com a revisão de algumas práticas, né, de uso da cultura digital, né, ou seja, não é o desenho livre na sexta-feira, na última aula no dia de chuva, né, mas sim é um trabalho transversal, que ele perpassa aí por todas as etapas, né, do fazer docente. Ele pode contribuir sim, e principalmente no processo de ensino e aprendizagem, quando o professor identifica e o aluno também, que com a tecnologia a gente pode aprender. Então, possibilitou o professor ver essa aplicabilidade, né, da cultura digital no exercício da docência, e possibilitou ações concretas desse projeto com os alunos na escola, né? Então, todas as turmas participaram, todos os alunos participaram. Aí, aqui eu trago algumas imagens, né? A gente não tem um espaço muito grande lá na escola, nosso espaço é reduzido, mas a gente consegue trabalhar ou em duplas
ou dividindo as turmas, né? E aí vai uma parte da turma, depois a outra parte da turma. Mas o que fica, né, desse projeto? Não só esse projeto, mas outros projetos de extensão que são desenvolvidos em escola, fica principalmente a parceria entre a universidade e a escola pública, né? Então, o grande benefício desses projetos são as formações das parcerias, né? A escola olhar o trabalho da universidade e a universidade poder contribuir com a escola da mesma forma que a escola contribui com a universidade. Então, a formação de parcerias foi fundamental, por isso que esse projeto, né, ele continuou, agora com uma outra abordagem, né? Então, foram 2 anos trabalhando nessa proposta, agora a gente está com uma outra proposta aí, que a gente está trabalhando a questão do CLES, né? Com os alunos do 5º ano, porque eles estão saindo de uma escola de Fundamental 1, eles vão para uma de Fundamental 2, né, que trabalha com o CLES, e eles não sabem nem acessar e-mail na maioria das vezes, né, então a gente está fazendo esse trabalho agora com os alunos, que é o projeto, uma continuidade, né, um desdobramento desse projeto, mas o que fica mesmo é a questão da parceria, né, por que a escola permite, né, que a gente apresente propostas, que a gente realize projetos lá? Porque a gente estabelece uma parceria com a escola, e essa parceria com a escola é fundamental para a realização de pesquisas, de projetos, e contribui também com o trabalho na universidade, tá bom? Aqui são as referências, eu finalizo aqui. Obrigada. Obrigada, Thaís. Parabéns. Dando continuidade, quem vai apresentar agora o trabalho é a Patrícia, da Faculdade de Ciências Agrárias. Boa tarde, Patrícia. Buenas tardes. ¿Se ve la pantalla? ¿Ven la pantalla? Sí. Bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Quejich Patricia. Yo soy ingeniera agrónoma, soy docente, investigadora y extensionista en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, provincia de Santa Fe. El trabajo que presento en este congreso se denomina Estrategias y Prácticas en el proyecto Acortando Distancias Porcinas bajo un modelo de extensión crítica. Este trabajo viene, digamos, es un pequeño recorte, lo que es mi tesis. Estoy realizando el doctorado en Ciencias Agrarias en la casa de estudio en la cual trabajo y estoy investigando sobre mi propia práctica extensionista y viendo qué incidencia tiene la práctica de extensión en la percepción y en los actores involucrados en este proceso. Mi práctica extensionista y en el cual está abocado este trabajo es en base a un proyecto de extensión universitaria denominado Acortando Distancias Porcinas, que se inició en el año 2015 y que fue financiado y aprobado por la universidad desde ese año hasta el 2012, en una convocatoria que realiza la UNR denominada La Universidad y su compromiso con la sociedad desde el área de extensión. Este proyecto está conformado por un grupo de docentes, estudiantes, personal no docente, miembros de comunas y municipios y docentes de escuelas agrotécnicas, que han ido desarrollando diversas tareas y actividades orientadas a los sistemas productivos porcinos familiares. El objetivo de este trabajo es describir acciones llevadas a cabo en el proyecto que se vinculan con un modelo de extensión crítica. Sabemos muy bien que dentro de la extensión universitaria pueden convivir, conjugarse distintos modelos de extensión. Uno de ellos es la extensión más dialógica, de desarrollo integral, de interacción social, de concientización, y por otro lado tenemos más un modelo de extensión tradicional, de difusión cultural, transferencista. En este trabajo para este congreso me basé en el análisis de los proyectos teniendo en cuenta este modelo de extensión. Para llevar a cabo el trabajo lo que hice fue la sistematización de la información a través de la redacción de los 6 proyectos presentados y también realicé entrevistas semiestructuradas a la directora y a la codirectora de estos proyectos. Tomé como variable de análisis la variable 1, los objetivos,
Después, las estrategias metodológicas, que es la variable 2, el rol de los estudiantes como variable 3, y por último, como variable 4, las actividades. Como resultados, lo que pude corroborar es que recién a partir del año 2019 y 2021 aparecen cuestiones en los objetivos de los proyectos de extensión que estén vinculadas a un modelo de extensión crítica. ¿Por qué? Porque aparecen términos o expresiones como la idea de cooperación, de poder armar una red socioinstitucional, de promover vínculos entre diferentes actores y no solamente entre los docentes involucrados y los productores, sino aparece la noción de la familia productora, del vínculo entre familias productoras, otros actores del sistema agroalimentario porcino y un compromiso mucho más fuerte de los estudiantes con la producción familiar. En cuanto a la variable 2, analizada las estrategias metodológicas, desde el 2016 no solo se trabajan sobre cuestiones técnicas específicas de los sistemas porcinos, sino que se empieza a dilucidar la necesidad de trabajar sobre procesos sociales, culturales y de organización, logrando esto a través de un proceso mayor de participación y de intercambio de experiencias, dándole una impronta muy importante a los sistemas productivos familiares porcinos. En cuanto a la variable 3, que es el rol de los estudiantes, este ha ido siendo mucho más activo a partir del año 2018, en donde empezaron a interactuar con mayor frecuencia con la producción familiar. En Argentina, los sistemas productivos porcinos, la mayor parte está llevada a cabo por pequeños y medianos productores, es decir, criaderos de cerdos con menor a 100 cerdas madres, con una organización laboral familiar, pero muchas veces las políticas no están orientadas a que estos sistemas permanezcan en el tiempo. Por lo tanto, son el eslabón más susceptible dentro de las cadenas productivas. Entonces, para nosotros es muy importante, a través de las estrategias de extensión, que los estudiantes se comprometan con este sector de la sociedad, desde el punto de vista técnico, pero también humano y solidario. Y por último, la variable 4, en cuanto a las actividades llevadas a cabo dentro del proyecto de extensión, las que se asocian a un modelo crítico o dialógico o integral, son aquellos que tienen que ver con la realización de talleres y jornadas participativas e intercambio, en donde los temas a trabajar son propuestos por personas involucradas, es decir, por las familias productoras, son sus intereses los que promueven estas jornadas. También las jornadas llevadas a cabo en sus establecimientos productivos son llevadas a cabo por la misma familia productora, la recorrida, la guía, y no por el equipo docente o extensiones, que es como que se fueron invirtiendo los roles o integrando aún más. Por lo tanto, podemos decir que el modelo de extensión crítica se vio con mayor énfasis, que se empezó a incorporar con más fuerza a partir del 2019 al 2022. Más el compromiso social con este sector más susceptible dentro de los sistemas productivos, dentro de los sistemas agroalimentarios porcinos, como que es la producción familiar. Tratar de salir exclusivamente de lo técnico y tratar de lograr una formación más integral de los estudiantes, con un trabajo multidisciplinar, pero también interinstitucional. Entonces, comenzamos a incluir la cuestión política de la extensión universitaria, apoyar la autonomía de este sector más vulnerable, democratizar el saber que circule, enriquecernos de la experiencia de las personas que llevan adelante la producción a lo largo de tanto tiempo y que haya un diálogo interactivo y multidireccional. Muchas de estas cuestiones que nombro hacen a un modelo de extensión crítica. Muchísimas gracias por su atención y ahí tienen el correo electrónico del grupo o pueden seguirnos por las redes sociales. Obrigada, Patrícia. Parabéns pela apresentação. Dando continuidade nas apresentações, agora é a Adriele Bezerra, da Universidade Federal do Oeste do Pará. Fique à vontade para iniciar. Agora é a vez do... Está bem. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Adriele Nara Serra Bezerra. Eu sou da Universidade Federal do Oeste do Pará.
Sou servidora da universidade, da Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade de Extensão, PROCE, no cargo de técnica em assuntos educacionais, e sou também doutoranda em educação do programa de pós-graduação em educação na Amazônia, doutorado em rede Educanorte, membro do grupo de estudos e pesquisas STED-BR, o FOPA. Hoje eu trouxe para o 6º Congresso de Extensão da UGM o trabalho intitulado A Inserção Curricular da Extensão na Universidade Federal do Oeste do Pará, que destoa um pouco dos demais trabalhos apresentados, né, porque não se trata do compartilhamento de uma experiência de um projeto extensionista, mas sim da parte de análise da experiência em gestão da extensão. O trabalho ele foi feito em coautoria com a professora doutora Ediene Pena Ferreira, professora titular da UFOPA e pró-reitora da Cultura, Comunidade de Extensão. Então, no Brasil, a obrigatoriedade de destinação de 10% da carga horária dos cursos de graduação à extensão universitária foi estabelecida no nosso Plano Nacional de Educação, Plano Nacional de Educação 2014-2024, na meta 12, estratégia 7. E essa meta do PNE foi regulamentada com a publicação da resolução do Conselho Nacional de Educação, número 7 de 2018, que definiu critérios e prazos para as instituições realizarem a adequação dos seus currículos. Então, para cumprir esses prazos, a Universidade Federal, né, editou suas próprias regras, iniciou seu processo de discussão acerca da inserção curricular da extensão, e eu trouxe aqui, então, um trabalho que objetivou analisar essa experiência da UFOPA na curricularização da extensão. A UFOPA, que é a primeira universidade pública federal no interior da Amazônia, né, fica localizada no oeste do Pará, tem sede na cidade de Santarém, Pará. Essa pesquisa é de cunho, então, bibliográfico, documental, a seção das normativas nacionais e institucionais acerca da extensão universitária, além de publicações no site da Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade de Extensão, a PROCE, que está disponível aqui o site para quem quiser acompanhar um pouco mais desse processo na UFOPA. Então, a UFOPA ela está entre as primeiras universidades que normatizaram institucionalmente a curricularização da extensão, após a publicação da resolução número 7 de 2018. Isso ocorreu, em parte, devido a um processo já de discussões prévias que já vinham ocorrendo desde 2016, né, que possibilitaram também um amadurecimento da concepção de extensão da universidade. Né? No entanto, apesar disso, né, mesmo após o encerramento do prazo estabelecido pelo CNE, que foi em dezembro de 2022 e não foi prorrogado oficialmente, né, menos de 50% dos cursos de graduação da UFOPA já destinaram 10% da sua carga horária à extensão. Isso se deve, em grande parte, devido à pandemia de Covid-19, que acabou paralisando os trabalhos por algum tempo, né? Mas também tem outros fatores que a gente foi identificando ao longo da pesquisa. Na UFOPA, a UFOPA optou por inserir a extensão nos currículos a partir de componentes curriculares do tipo atividade, que eles diferem das disciplinas. Diferem das disciplinas por uma série de questões. Na prática, são dois componentes de extensão, dois tipos de componentes de extensão do tipo atividade podem coexistir nos currículos. As práticas integradoras de extensão, que são componentes opcionais, né? Pode ou não estar no PPC dos cursos, mas se estiver no PPC dos cursos, PPC é o projeto pedagógico dos cursos, né? Se estiver, é obrigatório para os estudantes cursarem. Existe uma formação de turma e atribuição de nota. Acontece de forma parecida, similar ao que acontece com as disciplinas, com alguns diferenciais. E a outra forma de inserir a extensão nos currículos é o componente que a gente intitulou, de forma padronizada, como atividade de extensão, que é um componente obrigatório para todos os cursos. É uma atividade do tipo individual, não tem atribuição de nota, e os estudantes vão acreditar nesse componente curricular, ao final do curso, a carga horária de extensão cumprida durante todo o curso. Independente da modalidade, se o curso de graduação optar por inserir as duas modalidades, ou apenas a segunda modalidade, atividade de extensão, independente disso, o que é realizado na prática, no âmbito desses componentes, são programas, projetos, cursos e eventos de extensão que são já normatizados pela UFOPA há bastante tempo.
Então, como a gente não pode se prolongar muito aqui, né, tem bastante coisa para falar dessa experiência, mas analisando esse processo, verificamos alguns entraves, né, como, por exemplo, o sistema. Na UFOPA, utilizamos, assim como muitas universidades, o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, o SIGA, né, que foi adquirido da UFRN. Então, por ele não ser um sistema próprio, ele apresenta um entrave muito grande para a nossa instituição no que tange à curricularização da extensão, porque ele limita a implementação de customizações que poderiam atender mais adequadamente à realidade institucional. É possível fazer as customizações, mas é bem mais complicado por não ser um sistema próprio. Né? E tem uma série de coisas, de peculiaridades regionais, e também da nossa prática realmente acadêmica, extensionista, e das nossas discussões, do amadurecimento das nossas discussões, que a gente acaba não conseguindo implementar em função das limitações desse sistema. Outra coisa interessante a ser observada no processo de inserção da extensão no currículo dos cursos da UFOPA é de que na UFOPA as ações tendem a não ser realizadas de forma isolada e esporádica. É sempre estimulado, e na verdade é obrigatório, que todas as ações de extensão, para serem curriculares, para serem creditadas no histórico dos estudantes, é obrigatório que sejam vinculadas a programas ou projetos de extensão, certo? Isso faz com que se valorize, se estimule que as ações sejam processuais, né? Incluam, façam parte de projetos maiores, de ações maiores, que tenham um impacto maior por isso, não ações esporádicas, né? Isoladas, né? Além disso, existe um cuidado muito grande da universidade para institucionalizar somente ações, né, reconhecer institucionalmente somente ações que sigam as diretrizes nacionais da extensão. Ou seja, só é considerada extensão intervenções voltadas ao público externo e também nas quais o estudante de graduação tenha participação ativa, como voluntário, bolsista, como ministrante, palestrante, comissão organizadora e outras possibilidades. Agradeço pela oportunidade de apresentar a experiência da UFOPA na curricularização da extensão aqui no 6º Congresso de Extensão da AGM e fico à disposição para qualquer pergunta, dúvida, comentário. Convido também vocês a acessarem o site da UFOPA e da Pró-Reitoria de Extensão para saber um pouco mais sobre a nossa experiência. Muito obrigada. Obrigada, Adriele. Parabéns também pela apresentação. E para dar continuidade, nós vamos seguir com a apresentação da Laura Nascimento Gonçalves dos Santos, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Boa tarde, Laura. Boa tarde, eu sou a Laura, eu sou do IFRJ, vou tentar compartilhar a tela aqui. Estou testando. Eu vim apresentar o programa Extensão Cultural, é um programa de extensão do IFRJ. O IFRJ, antes de falar do programa, tem que falar um pouco do IFRJ e localizar vocês, porque o programa ele se trata, faz ligação com os territórios do Rio de Janeiro. O IFRJ está localizado em 15 municípios diferentes do Rio de Janeiro, no leste metropolitano, na Baixada Fluminense e no interior do Rio de Janeiro, em alguns municípios do interior do Rio de Janeiro. O Programa de Extensão Cultural é um programa de ampliação na formação cultural dos estudantes do IFRJ. Ele foi idealizado pela Pró-Reitoria de Extensão e pelos professores do curso de Produção Cultural no campus Nilópolis. Ele é um programa de formação de plateia. O programa ele surge em 2011 pela observação empírica dos produtores culturais que não conseguiam escolas para as contrapartidas sociais culturais dos espetáculos, que no caso, seria uma cota de ingressos que seriam doados para instituições de ensino para que os estudantes tenham acesso aos equipamentos culturais, aos espetáculos culturais. E também a ausência e também a falta de formação cultural dos próprios estudantes da instituição. Então, a gente junta os dois e nasce o Programa de Extensão Cultural. O Programa de Extensão Cultural ele já ofereceu mais de 2.000 ingressos, mais de 100 espetáculos para os nossos alunos, para os nossos servidores e também para a nossa comunidade externa, a partir de 2019.
A gente abre para a comunidade externa e para os terceirizados da instituição. A gestão do programa ela acontece através da divulgação, do sorteio e da lista de contemplados que a gente envia para a produção. O teatro ou a produtora entra em contato com o programa, oferecendo uma quantidade X de ingresso. A gente realiza um sorteio interno, que é publicado nas nossas redes sociais, no nosso portal do IFRJ, e através dos contemplados a gente faz uma listagem com os nomes e envia para que os ingressos sejam retirados na bilheteria dos teatros e do espetáculo. Aqui é só uma forma de divulgação, como fica a divulgação do sorteio no portal. E só que o que acontece? A gente percebe, a nova gestão do programa percebe, em 2021, que todos os espetáculos que estavam sendo ofertados, eles eram ofertados para a cidade do Rio de Janeiro. E como vocês perceberam, como eu falei no início, o IFRJ está presente em mais de 15 municípios, e só desses 15 municípios a gente só estava ofertando o espetáculo dentro da cidade do Rio de Janeiro, em um. Então a gente deixava de fora 14 municípios, 14 campi do IFRJ, que não são próximos da cidade do Rio de Janeiro. Então, muitos alunos, muitos servidores deixavam de ir a esses espetáculos, de se inscrever, por conta da dificuldade na distância desses equipamentos, ou porque não tinham como pagar a passagem. Então, surge em 2022 o projeto Ampliando a Extensão Cultural, que foi contemplado pelo edital interno integrado de projetos de extensão, e é onde eu entro, que eu sou bolsista do projeto Extensão Cultural. O projeto Ampliando a Extensão Cultural ele tem o objetivo de ampliar o alcance do programa. Ele tenta atender os públicos que estão mais afastados da cidade do Rio de Janeiro, através de parcerias com os produtores locais desses campos e também através de ampliar parcerias com as secretarias municipais. O projeto piloto ele foi iniciado ano passado e está terminando agora em São Gonçalo e Nilópolis. A gente faz um mapeamento cultural, a gente dialoga com esses produtores e a gente formaliza as parcerias. Em São Gonçalo ele é um município grande do leste metropolitano, próximo a Niterói. E as nossas observações a gente teve muita dificuldade em comunicação com a Secretaria Municipal de Cultura, a gente não conseguiu entrar em contato até hoje, mesmo com número, com e-mail. Tivemos muitos equipamentos fechados pós-pandemia pela nossa pesquisa, e a gente realizou um encontro com os produtores culturais e a gente percebeu, pela visão deles, uma ausência de políticas culturais no município muito grande. Então, eles acabavam migrando as suas produções culturais, os seus projetos para o município do Rio de Janeiro ou para o município vizinho de Niterói. E eles enfatizaram que é extremamente importante o apoio de instituições, principalmente as instituições federais, nos projetos e nos produtos culturais, mesmo como forma de divulgação ou como ter a oportunidade deles terem um espaço para atuar, e isso acabaria criando novos públicos para eles. Já em Nilópolis, a gente teve uma dificuldade muito maior, porque a gente não conseguiu entrar em contato com a Secretaria Municipal e muitos equipamentos fechados pós-pandemia também, muito mais que São Gonçalo. E também por se tratar de um município menor, Nilópolis, apesar da foto estar grande, é um município muito pequeno. E a ausência de políticas culturais no município e na própria Baixada Fluminense, que é a região em que ele se localiza, e a ausência de produtores culturais atuantes no município. O curso de produção cultural da IFRJ é localizado em Nilópolis, e é uma incoerência que a gente encontrou, que foi que a gente não encontra produtores culturais atuantes no município de Nilópolis. A gente encontra eles atuando em Nova Iguaçu, em Duque de Caxias, mas em Nilópolis é quase nulo o número de produtores culturais. E então eles acabam migrando as suas produções culturais mesmo para o município do Rio, para Nova Iguaçu, para Duque de Caxias, como eu acabei de falar. A gente teve a oportunidade, através de uma parceria com uma empresa de transporte, de poder, ao invés de fazer parcerias com os produtores culturais locais, levar os nossos alunos para equipamentos culturais e para o espetáculo Museu Nacional do Teatro Riachuelo. Nós levamos
o campus de Resende, de Belford Roxo, de Pinheiral, que são municípios que são bem afastados da área do Rio de Janeiro, e tivemos vários relatos, vários alunos emocionados falando que era a primeira vez que eles tiveram a oportunidade de ir ao teatro, e foi uma ação sistêmica muito importante para o nosso projeto. Agora estamos no período de renovação do nosso projeto, e agora a gente entende que os produtores independentes necessitam muito do apoio das instituições públicas para atuação, e estamos planejando um canal de divulgação de trabalho dos produtores culturais independentes, para que isso fortaleça o mercado de trabalho deles, fortaleça o público deles, fortaleça até o networking deles. Também estamos planejando um material público de mapeamento cultural dos municípios em que o projeto vai trabalhar agora, e também novos públicos para os espetáculos. O IFRJ tem os núcleos, que são os núcleos teatrais, núcleos audiovisuais dos nossos campi. Também temos o núcleo de diversidade de gênero, que é o NUGES, e o núcleo para pessoas com necessidades especiais, que é o NAPNE. Aqui são alguns links importantes, quem quiser printar, quem quiser dar uma olhada depois, que é o regulamento do programa de extensão cultural e a página de extensão cultural no IFRJ, no portal do IFRJ. E eu queria agradecer a oportunidade. Eu sou a monitora do projeto Ampliando a Extensão Cultural. O projeto e o programa é coordenado pela Anne Ramos e tem a direção da Andréa Falcão, também ambas do IFRJ. Muito obrigada. Parabéns pela apresentação, Laura. Dando andamento, então, nas nossas apresentações, agora quem vai apresentar é a Vanessa, do Instituto de Biociências. Pela sua apresentação. Bem-vinda, Vanessa. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Vanessa, estudante de graduação do Instituto de Biociências, como já falaram. O meu trabalho vai ser praticamente uma análise bioestatística, na qual consiste uma análise do impacto do aquecimento global na variação temporal das temperaturas médias nas estações climatológicas do estado de São Paulo. O meu orientador é o professor Silvio Kovonig, do Instituto de Geociências, e ele está faz parte do CEA, que seria o Centro de Pesquisa de Estudos Ambientais da Unesp de Rio Claro. Contextualizando, né, houve um erro no início do trabalho sobre os termos, né? O correto seria o impacto das mudanças climáticas nas temperaturas de algumas estações de São Paulo, visto que o aquecimento global está inserido dentro do contexto das mudanças climáticas. Então, só fazendo essa retificação, que não deu tempo de fazer. E o estudo de clínica é totalmente embasado na parte, tem muito embasamento na parte estatística, porém a estatística não consegue, assim, fazer uma análise completa. Ela faz uma análise mais fria em si, sobre esse fenômeno que está envolvido com as mudanças climáticas. Então, o trabalho consistiu praticamente em pegar 3 estações meteorológicas de São Paulo, mais para frente vou falar quais são elas, e os dados foram organizados de forma sazonal, entre os meses de janeiro, abril, junho e outubro, e foram coletados dados de 3 estações meteorológicas, 2 sendo disponibilizadas pelo INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, e o Instituto da ESALC, que fica em Piracicaba. Os dados foram pegados no período de 1962 a 2021, então meio que em torno de 60 anos praticamente, aproximadamente, e foram realizados a análise descritiva fazendo gráficos de tempo e os análises de boxplot, usando os programas de Microsoft Excel e Biostat. E também, por último, foi realizado aplicado o teste de tendência Mann-Kendall por meio do software RStudio. Aqui seria as localizações, né, das estações meteorológicas, um ficando em Franca, como comentei, e a outra em Catanduva, e a outra em Piracicaba, que é mais perto da cidade metropolitana de São Paulo.
Aqui na imagem eu coloquei os resultados, né, dos testes de tendência, e os resultados acabei não colocando, vou mostrar mais no final os gráficos de tempo, mas o teste de tendência para todas as séries analisadas apresentaram tendência efetiva crescente, porém as mínimas tiveram mais destaque em si, e no caso das mínimas, em todas as estações analisadas e em todos os meses analisados, nas médias mensais dos meses analisados, tanto nas máximas, médias e mínimas, foi constatado tendência efetiva crescente, ou seja, é aumento das temperaturas, né, das temperaturas mínimas, que corresponde às temperaturas noturnas. E, assim, na conclusão do trabalho, praticamente foi constatado que há um indicativo de aumento das temperaturas sendo mais forte para as mínimas mensais, como falei, e, porém, precisa, como eu disse, também precisa de uma conclusão mais elaborada, pegando mais estações pluviométricas, porque não deu tempo de pegar mais do que isso. Eu desenvolvi no meio do ano com outras disciplinas, e precisaria de também mais variáveis, né, para serem analisados, já que a questão climatológica é mais complexa. E aí eu vou continuar com as 3 imagens que aqui não deu para colocar. Só um momento. Então, continuando, aqui seriam os resultados, né, dos gráficos de tempo. A teste de tendência ajudou mais em si para constatar de se havia ou não, de fato, tendência nas séries analisadas. E aqui seria da estação de Salk. Então, nas mínimas dá para ver bem levemente que havia uma tendência, sim, a partir de 1950, mais ou menos, para frente. Tipo, dá para ver que aí aumento nas últimas temperaturas, nas últimas décadas. E aqui de Franca também é possível ver, tipo, no mês de julho, de outubro, bem forte, tipo, no final, no meio do gráfico, dá para ver que eles aumentaram. E aqui seria de Catanduva. E aí, voltando à contextualização, né, acabou ficando mais como uma pesquisa, meio que uma pesquisa, mas aí a gente tem ainda para divulgar isso daí, tipo, por meio de revistas, que envolva a parte climatológica ou estatística. E também, como parte individual minha, né, eu vou fazer parte do Encontro Nacional de Estudos de Biologia, também vou apresentar esse trabalho lá, relacionado com as mudanças climáticas. Esses aqui são 2 imagens, né, que, em conjunto com outros trabalhos, também mostram que o aquecimento global está impactando nas Cordilheiras dos Andes, né, nos glaciares que ficam lá nas Cordilheiras dos Andes. E isso tem um grande impacto. Eu não contextualizei muito bem no começo, né, as mudanças climáticas, elas têm um forte impacto para as comunidades, principalmente para comunidades locais, né, que de alguma forma são afetadas. E os vários impactos que também as mudanças climáticas causam são aumento de chuvas intensas, alagamentos isolados e períodos de seca. E os períodos de seca aqui é um ponto crítico, visto que isso pode causar o colapso de reservatórios de água. Isso também está relacionado com o degelo dos Andes, da Cordilheira dos Andes, que também acaba causando a seca. Enfim, está totalmente correlacionado. E também, como falei, o resultado de as mínimas terem uma tendência nos últimos anos praticamente, está correlacionado com outro impacto também, que são das mudanças climáticas, que seria o aumento das temperaturas noturnas. Isso já tem vários trabalhos já publicados, o aumento das temperaturas noturnas, como impacto das mudanças climáticas, e esse estudo, ou essa análise estatística que acabei realizando, meio que dá mais argumento para isso, para essas constatações que já existem. Então, seria mais um alerta para isso. Aqui, a partir de uma comunidade, que seria a hidroelétrica, né, que esses glaciares são utilizados para hidroelétricas também e para abastecimento de energia e água de populações locais. Isso daqui seria uma população do Peru que está fazendo uma reza, né, para que não sumam os glaciares. E acho que é isso. Obrigada. E desculpe se fiquei perdida, dei uma enrolação. Mas é isso. Obrigada, Vanessa. Parabéns pela apresentação.
E para finalizar a nossa tarde de apresentações, agora a Giovana Silveira Leite, da UFMG, vai apresentar. Tudo bem? Giovana, eu vou compartilhar a tela só um minutinho. Vocês conseguem ver? Consigo. Aí você só coloca para apresentar em tela cheia e depois clica no ocultar. Como eu estou pelo PDF, não tem como colocar maior que isso. Ah, tudo bem. Tem problema? Não. É porque eu não tenho o PowerPoint. Mas eu vou ocultar, então. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Giovana, sou aluna do programa de mestrado em Direito da UFMG e vou apresentar para vocês um trabalho que foi construído junto com a minha orientadora, que também é coordenadora do programa RECAGE, que é o programa de ensino, pesquisa e extensão base para esse trabalho, e também com o meu colega de pós-graduação, Igor Zani, que é doutorando do programa de pós-graduação em Direito. O nosso trabalho ele é intitulado Papel da Universidade na Reconstrução Cidadã no Pós-Pandemia. Ensino, pesquisa, extensão e diálogo. Esse trabalho ele foi construído tendo como base, primeiramente, um contexto da pandemia e o retorno ao presencial, porque a gente observou que o contexto da pandemia marcou fortemente as relações dentro da faculdade, mas também a relação da faculdade com a comunidade geral. Então, a gente partiu da perspectiva do tripé universitário e com as nossas múltiplas atividades que realizamos e pensamos como que a extensão poderia fortalecer esse diálogo através das atividades que nós ofertamos no programa. Então, o objetivo central do nosso trabalho é entender como a extensão universitária pode contribuir para o convívio dentro da universidade, assim como na relação dos indivíduos na sociedade por meio do diálogo entre a academia e a população em geral. A metodologia que a gente utilizou foi, primeiro, analisar quais eram as ações anteriores ao contexto pandêmico que eram realizadas, né, no nosso programa e quais foram as atividades criadas pelo contexto pandêmico, pela necessidade da virtualização. A gente definiu um conjunto de extensões para atuar nesse período agora de 2021 e principalmente de 2022 e realizamos diversas atividades de extensão relacionadas tanto às atividades presenciais em ambiente externo e interno à universidade. E estamos fazendo o registro dos resultados e das percepções de cada uma dessas atividades. O nosso trabalho ainda está em andamento. É importante que isso fique ressaltado. Então, parcialmente, nós vimos que nesse contexto de pós-pandemia, foi necessário ainda fazer a manutenção das atividades online que eram realizadas pelo programa. Por exemplo, o podcast, que é intitulado Acessando, e o nosso trabalho de pílulas jurídicas, que é feito no Instagram do projeto, que é um trabalho de quase que tradução de conceitos jurídicos e trazer questões jurídicas que implicam em algumas notícias e acontecimentos atuais, né, para além da pandemia, porque antes o projeto trabalhava apenas questões ligadas à Covid. Depois nós voltamos com atividades que já eram anteriormente feitas no presencial, como, por exemplo, o nosso trabalho de RECAGE nas escolas, que são parcerias que nós fazemos com as escolas de ensino fundamental e ensino médio aqui de Belo Horizonte, indo presencialmente nas escolas para conversar sobre direitos afetos aos alunos, como, por exemplo, da criança e do adolescente, e o direito da juventude. E nós também voltamos com um grupo de estudos, porque vimos que era importante fazer atividades que fossem presenciais também para os alunos, para que eles pudessem se engajar com o projeto e, assim, ter vontade de participar de ações que fossem externas também, né? Despertar esse interesse dos alunos em participar das atividades de extensão. E, por último, também a gente criou novas atividades, novas parcerias, como, por exemplo, o RECAGE Emancipa, que é uma parceria que nós temos com um cursinho popular pré-vestibular aqui de Belo Horizonte e região metropolitana, no qual a gente faz o acompanhamento do cursinho
proporcionando diversos tipos de atividade relacionadas aos direitos humanos e também aos métodos diversos de justiça, né? Tanto os consensuais como os não consensuais. Por fim, né, encerrando a apresentação de forma breve, a gente trouxe algumas conclusões e perspectivas que nós observamos até agora, né, nesse primeiro semestre de 2023. A primeira delas é que a educação é uma importante fonte de parceria cidadã. Para nós, da universidade, é muito benéfico nos associarmos nas nossas atividades de extensão a escolas, a cursinhos, porque são ambientes que estão de portas abertas para nos receber e temos um acolhimento muito interessante. Uma outra questão é a importância, né, desse diálogo, que é constante e bilateral. Então, é importante também a gente fazer reuniões pós-atividade, recolher formulários para entender como está sendo digerida essas atividades que são feitas. E, por fim, nós percebemos que tanto a atividade presencial ela é importante de forma interna e externa. Ela é importante tanto de forma interna para promover a relação com os estudantes da faculdade, gerar um engajamento das atividades, mas também é importante a gente receber nas faculdades para que as pessoas se sintam parte das questões que nós estamos realizando, mas também irmos até os locais nos quais nós vamos realizar nossas atividades também, além de realizar atividades internas. Nós temos algumas perspectivas futuras, como, por exemplo, utilizar outros espaços da UFMG para realização de atividades, como, por exemplo, museus, para o ano que vem, mas ainda não demos continuidade com essa parte da nossa atividade, porque nós pretendemos ainda condensar os resultados para depois a gente pensar em novas formas ainda de abordagens. Mas é isso, eu espero que tenha contribuído para o grupo e agradeço a todos pela atenção. Finalizei a apresentação, pode retirar. Obrigada, Giovana. Então, nós vamos finalizar as apresentações de hoje. Eu agradeço a todos que participaram, parabéns mais uma vez pelas apresentações, muito sucesso para todos, e agradeço a participação desse congresso de extensão. Obrigada, pessoal. Tchau, muito obrigada. Tchau, obrigada. Muchas gracias. Eu concluí aqui a gravação, aí vocês podem ficar à vontade para sair.